Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. É bom voltar a fazer vídeo e interagir com vocês. Eu nunca tinha feito antes, ao longo de mais de 10 anos, nenhum vídeo sobre segurança, porque, enfim, quando você utiliza demais ferramentas, é comum que você deixe a segurança um pouco de lado. E isso é uma coisa que o brasileiro, acho que o povo latino de um modo geral, faz muito, justamente porque nós somos muito práticos e precisamos fazer coisas com o que temos. Daí você utilizar uma ferramenta em várias funções. E cada um sabe o que deve fazer e como deve agir. Principalmente quando você tem experiência na utilização de ferramentas, né? Você tem a prática, você tem o conhecimento, você tem a habilidade de mexer com ferramentas, principalmente as chamadas Power Tools, ferramentas poderosas, né, que poupam muito trabalho e facilitam a vida. Os americanos e outros povos dão muito mais atenção aos manuais e à segurança, às normas de segurança e às indicações do fabricante mais do que a gente. Das coisas que fazem o acidente acontecer, nós podemos destacar 3, talvez 4. Mas a imperícia, que é você não saber utilizar a ferramenta, a imprudência, que é você não tomar cuidado com detalhes no trabalho, detalhes que ratifiquem a segurança, e a negligência. Quando você deixa de se cercar de cuidados, sabendo que pode acontecer um acidente. E a coisa que talvez seja a quarta coisa, seja a que é mais comum nos povos latinos, eu vou fazer rapidinho isso aqui. Vou fazer rapidinho, não vai demorar, então você pode abrir mão de um par de luvas, de máscara, da segurança de um modo geral. Das ferramentas que a gente mais utiliza, tanto para trabalhar com madeira, como trabalhar com metal, com lixamento, com corte, com desbaste, é a esmerilhadeira. A esmerilhadeira é uma mão na roda, você pode fazer várias coisas com ela. Mas as primeiras coisas que você faz quando compra uma esmerilhadeira é retirar a proteção que fica aqui no disco. De fato, a proteção atrapalha e dificulta o trabalho, fazendo que seja mais demorado. Mas eu vou dizer para vocês, a economia de tempo e a facilidade de fazer o trabalho não compensa as consequências de um acidente que você pode sofrer. Outra coisa que você não usa é a manopla. A primeira coisa que você tira é a manopla, principalmente quando você usa esmerilhadeiras menores. Essas esmerilhadeiras maiores, elas dão mais estabilidade, inclusive é mais recomendada, né? Porque você fica com as duas mãos mais afastadas e dá mais estabilidade, principalmente para o coice, que também acontece. Então você retira a manopla. As menores você inclusive utiliza com uma mão só, para lixar, para cortar. E aí quando você utiliza uma mão só, você deixa a outra mão livre para segurar o objeto que você está cortando ou que está desbastando. E esse é um grande erro. O objeto que você está cortando ou desbastando, ou enfim, trabalhando com ele deve ser preso numa moça, ou em um prendedor, ou de algum modo ele tem que ficar preso, mas não com sua mão. Porque na medida que há um coice, que a ferramenta é acionada para frente, e você não está segurando ela com as duas mãos, você não consegue segurar e ela pode atingir a sua mão que está na frente segurando o objeto. Então, não retirar a manopla, porque ela estando presente, além de dar mais estabilidade, ela força você a ficar com a mão atrás do disco. Então, não tire o protetor de disco, não tire a manopla. As pessoas falam em lugar de fala. Ah, quem é você para estar falando sobre segurança e acidente? Às vezes, como eu falei, você deixa de prestar atenção em pequenas normas de segurança para poupar tempo. E a economia de um tempo, às vezes você economiza 1 minuto, 30 segundos ao trabalhar uma peça, e 30 segundos vão determinar
o resto da sua vida. Os amigos que seguem o canal sabem que aconteceu um acidente comigo, né? Foi justamente utilizando uma esmerilhadeira. Outro problema na utilização de esmerilhadeira é você utilizar discos que não foram feitos para ela. Essa esmerilhadeira, por exemplo, ela está com um disco para madeira. E a esmerilhadeira ela não é feita para corte em madeira. Ela está sem a proteção de disco e está sem a manopla. Que foi exatamente com essa máquina aqui, montada desse jeito, que eu cortei o braço até chegar no osso. Ainda está o disco cortado aqui, que quando partiu, eu soltei a máquina e fui tentar me salvar. O interessante é que na hora não senti dor, porque quando ela cortou, os amigos podem ver a bagaceira. Ela cortou aqui. Esses outros cortes foram feitos para cirurgia, né? Abrir a carne para religar tudo que tinha partido. Foram 16 coisas partidas. Felizmente os dois ossos não foram partidos, quer dizer, a máquina bateu nos ossos, penetrou 3 milímetros e foi jogada para frente. Felizmente não cortou tudo. A parte de trás ficou ilesa. Mas para quem não tem uma assistência médica excelente, quem não tem 30 mil reais para pagar uma cirurgia, é melhor se precaver e usar a segurança. Quando aconteceu o acidente, eu não senti a dor. Na realidade, eu só percebi que tinha cortado o braço, foram 3 segundos. A máquina ela quebrou o disco. A máquina quebrou esse dente aqui. E justamente quando ela deu o giro, que ela foi para a madeira novamente, esse dente não cortou, enganchou na madeira. A madeira que não estava presa, eu estava segurando com essa mão, fez um trampolim e a máquina que estava segurada só numa mão foi arremessada para frente, indo direto para o meu braço. Merdas acontecem. E não é porque você tropeça numa pedra que você vai se apaixonar pela pedra. O importante não é as coisas que acontecem, né? Não são as coisas que acontecem. O importante é como você reage a elas. E contar a história para que não aconteça com outros, talvez seja a melhor forma de reação ou de redenção para a merda que foi feita, né? 3 segundos determinaram todo o resto da minha vida. E antes de determinar o resto da minha vida, foram os 3 primeiros meses de inferno e os 6 meses posteriores a esse inferno, um inferno um pouco menor, porque você fica impossibilitado de fazer as coisas que você fazia normalmente. Você não consegue abrir a maçaneta de uma porta, porque na cirurgia, esse músculo do polegar foi retirado e foi colocado aqui para tapar o buraco. No final do vídeo eu vou colocar as imagens que mostram que após a primeira cirurgia ficou um buraco, porque os pontos se abriram, teve uma necrose e eu conseguia ver os tendões na medida que eu abria e fechava os dedos. Então na segunda cirurgia, que foi para retirar as aderências, o músculo do polegar foi transferido para cá para tapar o buraco. A médica soltou toda a pele do braço para que pudesse puxar e juntar a abertura. E as aderências ainda ficaram, né? Que quando eu mexo a mão, você ainda percebe que eu mexo. Os tendões estão presos na carne aqui. E todos os movimentos de precisão, os movimentos de coordenação fina foram perdidos. Para eu fazer isso aqui, são 6 meses, todos os dias, levando choque nos músculos para que restabelecesse a fortaleza da ligação com os tendões e os dedos, né? E a ligação nervosa. Grande parte da mão ainda está insensível porque partiram-se os 3 nervos que tem aqui no braço. É o ulnar, medial e um outro que eu não lembro o nome. Então, grande parte da mão ainda está insensível. Eu não tenho esperança de recuperar as funções totais da mão, porque, como eu falei, um dos músculos aqui foi retirado, então o polegar opositor não tem tanta eficiência. Mas, enfim, foram coisas que foram necessárias serem feitas.
Na ocasião de ter um acidente como esse, em que você parte as artérias e as veias todas, onde o sangue arterial sai do corpo, você precisa fazer prender, de preferência fazer um torniquete nessa altura aqui, para que o sangue não circule mais. Mas quando aconteceu comigo, eu estava só eu e minha irmã em casa, e quando eu vi o sangue arterial, eu sabia que a coisa era séria e que eu tinha que agir imediatamente. Se você fosse sentar e mandar chamar um vizinho ou esperar que uma ambulância chegue, principalmente se o hospital for longe, você entra em choque em 3, 4 minutos e em 5 minutos você está morto. Se sangue arterial estiver saindo, você tem que tapar o ferimento com toda a força e ir direto para o hospital. A minha felicidade é que o hospital fica a 2 km daqui, é muito perto. Em 4 minutos eu consegui chegar lá dirigindo, minha irmã segurando aqui, apertando com uma toalha que eu peguei, coloquei no lugar e fui dirigindo, o trânsito terrível, buzinando, foi um terror. Chegando no hospital, eu sabia que estava entrando em choque, já fui falando o meu tipo sanguíneo e dizendo, olha, parti tudo no meu braço e eu vou desmaiar. Mas eu não aguentei chegar ainda no bloco cirúrgico, levaram direto para o bloco cirúrgico, atendimento no hospital público. E eles religaram artérias e veias, fecharam o ferimento e eu fui encaminhado para outra cidade para fazer o conserto do braço. Como ficou só um corte, as pessoas que lá me receberam acharam que não era nada. E eu esperei 15 dias internado para que fossem religados os tendões, os músculos e tudo mais que precisava. As 2 primeiras noites eu fiquei no hospital, no corredor do hospital. Aí depois fui levado para a enfermaria e esperei 15 dias. E só fizeram a cirurgia porque eu falei com um advogado e ele entrou com uma queixa. Então depois da cirurgia feita, que religaram tudo, o médico não pôde religar exatamente tudo do mesmo jeito. É uma microcirurgia e hospital público você não pode esperar que tudo seja feito do mesmo jeito que deve ser feito. Então ele ligou os tendões dos 5 dedos no mesmo lugar. Então se eu fechar os dedos, eu tenho que fechar o polegar. Se eu fechar um dedo, eu tenho que fechar os outros. Eu não tenho um movimento independente em cada um deles. E isso dificulta um pouco a vida, não é? Então depois da primeira cirurgia, logo que eu cheguei em casa, já tinha uma necrose, e depois abriu-se os pontos e eu fiquei vendo a movimentação dos tendões. Eu resolvi fazer a segunda cirurgia 3 meses depois, foi quando ela transferiu o músculo do polegar, e está desse jeito aqui. Voltando para a cidade, não consegui nenhuma hora de fisioterapia na rede pública, e eu acho que são poucas as pessoas que conseguem pagar R$80 por sessão de fisioterapia. Então eu comprei um aparelhinho, como eu falei, na China, que dá choque no braço, né, em vários pontos, para que haja uma movimentação e haja um fortalecimento dos músculos. Mas se não vem ao caso, se alguém quiser alguma dica de recuperação, fisioterapia, deixa um comentário que depois eu faço outro vídeo. Mas então é isso, amigos. É a coisa de você, vou fazer rapidinho aqui, não se cercar de segurança, você querer fazer as coisas rapidamente, e uma merda que acontece em 3 segundos, você determina o resto da sua vida. Então, espero ter ajudado e cuide da segurança. É um prazer voltar a falar com vocês. Um abraço.